Bom dia, Geramores. Tudo bem? Como vocês estão? Tô entrando um minutinho antes para dar tempo aí do Instagram divulgar. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Bom dia, Pri, tudo bem? Elisa, Priscila, Verusca. Paula, bom dia. Como vocês estão? Vamos esperar a Maíra entrar aí. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Eu sempre fico na dúvida se esse AirPod está funcionando. Me contem aí. Diz pra mim, dá um ok, assim, ó, tá ok. Tá dando pra ouvir e pra ver. Bom dia pra galera aí que tá entrando cedinho no Brasil. Como vocês estão? Perfeito. Então tá. Vocês estão me ouvindo, porque na hora que a Maíra... deixa eu ver como é que faz pra te chamar. Já nem me lembro como é que faz isso. Pera aí. Aqui, você já me chamou. Ui, não, pera aí. Não. Volta aí. Tenta me chamar você, porque eu não tô conseguindo ver aqui onde é que é. Deixa eu ver, acho que é aqui, né? Aqui, já vi. Pronto. Deu certo. Pronto. Tem tanto botãozinho que eu fico perdida. Já não sei onde tem que apertar. E aí, Má? Bom dia! Bom dia para todos que estão entrando aí. A galera tá ainda aquecendo. Má, tem muita gente que já viu live nossa e toda vez que eu envio o aviso, né, ó, pessoal, para as listas, né, ó, vou fazer live amanhã com a Maíra e tal, o pessoal, eu amo as duas, que saudade de vocês duas e tal. A gente já é amiga já há 3 anos, né? A gente se conheceu em Madrid quando eu morava em Madrid. Então, assim, a gente está 2 anos quase sem se ver, uma saudade braba. Então a gente faz live para poder matar a saudade também. Exatamente. Mas, ó, pode ser que tenha gente que não te conheça, então se apresenta aí, por Tá favor. bom, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Eu sou a Maíra, eu sou mãe da Nara, moro aqui na Espanha também há 10 anos e sou educadora parental, sou mentora de mães, sou consultora em criação e comunicação consciente. E, enfim, sou, na verdade, de São Paulo, tenho formação em jornalismo, trabalhei muito tempo como fotógrafa, fotojornalista lá em São Paulo, mais de 10 anos. Acabei vindo para a Espanha e para fazer um master em fotografia artística e tal, e acabei fazendo transição de carreira depois que minha filha nasceu, que faz 6 anos, né, em 2015, porque comecei a mergulhar no mundo da parentalidade consciente, me encantei, fui me envolvendo e aí decidi criar o Canto Maternar. E para resumir, né, para não pegar muito do tempo aqui com essa apresentação, acabei criando o Canto Maternário para poder tentar compartilhar um pouco da minha experiência, em princípio, né, era uma coisa bem assim, mais informal. E depois eu percebi que realmente podia ser um trabalho profissional mesmo, de deixar, de realmente alcançar mais pessoas com essa mensagem, de como que a gente faz para poder permitir que os nossos filhos sejam quem eles vieram ser, né, Flor? Que basicamente é isso, resgatar a confiança em nós mesmos, trabalhar nossa criança interior, aprender a olhar para dentro, entender a maternidade como um convite, a parentalidade, né, como um convite para olhar para dentro e descobrir várias coisas que a gente tem que trabalhar em nós, para que a gente tenha confiança de que os nossos filhos já sabem, já estão conectados com a essência deles e que a gente tem que fazer um trabalho muito mais de deixa eu não manchar essa história aí, né? Exatamente. Trabalha para não desconectá-los da sua essência, porque, Nossa. enfim, recebeu em grande parte uma educação que fez a gente se afastar da nossa essência, né? E não foi por mal. Os nossos pais não fizeram isso por mal. Foi porque eles sabiam fazer isso. E agora dá de lidar com filhos que têm mais espaço, dão voz às nossas dores, e isso incomoda muito, né? Eu acho que a maternidade, para grande parte das mulheres que trabalham hoje em dia com parentalidade, acho que foi a maternidade o portal que se abriu aí para questionar muitas coisas e acabaram entrando profissionalmente nisso. O meu caso foi esse também, né? Saiu do direito por conta disso. Sim. Flor, o seu som para mim tá falhando. De vez em quando ele sai, tipo, ele apaga um pouquinho, aí ele volta. Ele apaga um pouquinho, ele volta. Não sei se é pra todo mundo. Tá com todo... Vocês estão... Aí, ó. Perfeito. Vamos ver se o pessoal está dizendo aí alguma coisa. Disseram alguma coisa? Gente, vocês estão ouvindo bem a todas as duas ou só estão ouvindo bem a Maíra? Diz para mim, porque o teu som tá bom para mim.
Porque, tipo, não sei se é o seu fone que tá, de repente, começando a ficar sem bateria. Aqui também. Ah, não, não tá sem bateria, não. Ele tá cheio, só que de vez em quando em live compartilhada ele dá uma falhada, entendeu? É, Então eu vou tirar, peraí. dependendo de ser com eles ou não, pra mim vai ficar difícil, porque tem hora que você ficar adivinhando. Falar, ai meu Deus, que ela tá falando. Ah, agora vocês estão me ouvindo, né? Agora você me ouve? Beleza. Sim. Escutando bem, mas falha. Não, então não. Então. Sempre live compartilhada. Sempre que eu faço live compartilhada, tem que tirar o fone. Não sei por quê. Eu fiz uma live sexta-feira e funcionou super bem, então não sei o que é. Está cortando da Dani. Então é isso mesmo, tá falhando pra mim. Não tem jeito. Deixa eu aumentar aqui para poder te ouvir. Não, então bom, já falei no começo, porque aí a gente pode engrenar, ninguém vai ter que... Exatamente. Vamos lá, que tá tudo ótimo. Vamos lá. Pessoal, a gente escolheu esse tema, né? Meus pais não aceitam a minha forma de educar, porque é um tema que chega para as duas, muito, né? É uma queixa, principalmente das mulheres, que se sentem não vistas, invisibilizadas muitas vezes pelos pais, só que essas mulheres são adultas já, né? E assim, a gente acaba... O que elas esperam, né, é que esses pais entendam seus valores, aceitem esses valores, validem, né, os princípios, a forma, e respeitem isso, né? A forma que elas resolveram educar, de maneira respeitosa, sem castigar, sem gritar. E quando esses pais não aceitam a sua forma de educar, né, o que acontece com a gente muitas vezes é que se desperta aquele medo, né? Aquele medo da gente desonrá-los, de a gente estar desagradando os nossos pais. É um medo muito infantil ainda. O medo que se conecta é o medo da nossa criança, né? É óbvio que se a gente pensar como adulto, não, peraí, eu não tenho que ficar agradando meus pais. Só que quando a gente ainda busca agradar os nossos pais, no fundo a gente ainda está buscando amor, a gente está buscando reconhecimento, a gente ainda está naquele lugar infantil de ser aceito, né? E se conecta com o medo ancestral, no fim das contas, de deixar de pertencer ao clã e morrer. Né? Porque há 10 mil anos atrás, no homem aí da Neandertal, se você não pertence à tribo, você tá frito, ou tá morto, congelado, porque é a tribo que dá aquele apoio e faz você não morrer aí com as feras que tem fora da caverna. Só que esse medo é ancestral, a gente já não é Homo sapiens de Neandertal. A gente ainda se conecta com medo de ser excluído e morrer por conta disso. E esse medo de desonrar, né, é curioso porque... Não tem nada a ver a gente escolher trilhar um caminho diferente que os nossos pais com desonrá-los, né? Escolher, buscar reprogramar as nossas crenças, os nossos valores. Pelo contrário, é honrar os nossos pais. A gente pega o que funcionou com a gente e o que não funcionou a gente reprograma e faz diferente. Então, vamos falar sobre esse tema aí, que tem muito tema para falar. Esse tema é muito bom, né? Ele é realmente muito, muito frequente e é uma dor assim, até que eu, de certa forma, até falo que eu tenho um certo privilégio, porque como eu tive a Nara fora do Brasil, eu tive pouco convívio, né? Eu tenho pouco convívio físico, assim, com as pessoas da família. E acho que também por eu ter uma página que fala disso, acho que ninguém muito se atreve comigo de ficar, tipo, metendo o bedelho no que eu faço. Discutindo, né? Mas olha, é estranho, eu falo, nossa, sério que você vai acolher o choro dela dessa forma, né? Tipo, mas ninguém se atreve, é engraçado, mas enfim. Mas, tipo, com sogra, sim, rolou algumas situações em que eu tive que, tipo, aprender a lidar com as opiniões e tal, mas já não era uma influência tão direta, né? Só que tipo, o que a gente vê muito, né? Situações do tipo, a pessoa muitas vezes está estudando essas histórias, né? Tipo, eu quero entender como funciona a criação consciente, eu quero começar a aplicar. E é um esforço gigante pra gente. A gente tem que admitir, primeiro ponto assim, a gente admitir que nós, por exemplo, estamos há 3 ou 4 décadas no outro estilo, né? Com essa referência dentro de nós, de uma educação mais tradicional. Então é muito mais natural pra gente sair a ameaça, o grito, a vontade de castigar, às vezes a vontade de bater, né? Isso é o que está dentro de nós. E aí a gente começa a fazer um estudo, porque de repente abre uma página, né, e que fala sobre isso, e cai a ficha de que isso daí não é o melhor caminho, que realmente está gerando desconexão com meus filhos, pensando que de repente a pessoa já começou a trilhada, né? Às vezes descobre na gravidez e começa a estudar lá, não quer dizer que é mais fácil, mas pode poupar muita coisa. Sim. Mas aí, tipo, ela está fazendo um trabalho gigante de tentar aplicar aquilo que não é natural para ela. Uhum. Então a gente tem que admitir que pra gente também não é fácil. Não, e aí a gente vai pra casa dos pais, que são a origem, né? Que foram aquelas pessoas que trouxeram pra gente essa forma de educar e que com certeza tiveram uma infância muito mais, digamos, bruta para poder ter trazido aquilo. Porque eles provavelmente falaram assim, vou pegar mais leve que meus pais. Só que tipo, o mais leve que os pais deles também foi uma coisa bastante disfuncional, agressiva. Pesada, Não dava para eles
serem diferentes daquilo, entendeu? Eles estavam com aquilo muito dentro deles. E quando a gente vai, de repente, né, interagir com os filhos na frente dos pais, quem começa a perceber o olhar de estranhamento, vem aquela dor, em primeiro lugar, do tipo, adoraria que eles entendessem o que eu tô fazendo, né? E que eles aceitassem, que eles, inclusive, se contaminassem e percebessem o quanto esse caminho é iluminado e maravilhoso, e de repente eles começassem a praticar e eles me apoiassem, e eles estivessem, né, na mesma página que eu, e que ia ser muito lindo, ia ser muito diferente. Inclusive, isso acontece com alguns avós. É interessante, porque alguns avós se abrem, alguns avós percebem, trabalham a própria dor de sentir esse confrontamento, né? Porque dói nele. Sim. Né? E avó, eu tenho alunas que são avós, hein? Do programa. E essas mães muitas vezes ficam com essa dor e ficam com essa insegurança. Será que eu tô indo pro caminho certo? Exatamente. Será que realmente o que eu tô escolhendo é o caminho indicado? Porque, poxa, minha mãe tá falando que se eu deixar o meu filho chorar desse jeito, quando ele tá com raiva, e eu não colocar o limite na hora, e não falar pra ele que é errado, ele se comporta dessa maneira. E aí ela fala que ele não vai saber lidar com a raiva dele. Ele não vai conseguir, e inclusive ele vai virar um adulto que vai ficar explodindo na frente dos outros, porque você não tá sabendo conter a raiva dele, meu amor. É cheio de vontade, né? Ele tá aprendendo por essa raiva, ele não pode expressar essa raiva. E aí você fala, peraí, mas estão falando que, tipo, se ele não expressar raiva é o pior. E aí você fica naquele lugar, tipo, o que eu faço? Dilema. E eu acho que o primeiro ponto é entender que essa desconfiança da nossa escolha, a gente perdeu lá na infância. Exatamente. E é simplesmente um estímulo que está acontecendo nessa hora, entendeu? Uma evidência. É quase um convite para a vida falar assim, amiga, volta a confiar em você. Você não precisa da referência externa. E se está doendo muito, se você está se sentindo tão ameaçada pela opinião do outro, de algo que você já está estudando, tem referência, está mais do que claro na tua cabeça, né? Mentalmente, você já sabe que é por aí o caminho. Por que você se sente tão abalada quando alguém vem e fala algo contra o que você está falando? Isso mostra, na verdade, uma fraqueza desse elo que você tem com você mesmo. Sim. Entendeu? Exatamente. Né? É isso mesmo. A educação que a gente recebeu gerou muita insegurança na gente. A gente tem muito medo de tomar decisões. Porque, basicamente, se a gente for para o padrão autoritário, a gente não tinha espaço para fazer escolhas e errar. E errar sem ser criticado, sem ser castigado, sem ter gerado medo, sem ter gerado culpa. Então, o medo de errar agora, na dose da educação, é muito latente, né? A gente fica assim, cara, se todo mundo tá falando será que eu tô indo no caminho certo, né? Só que, assim, é isso que você falou. Mais uma vez, é um convite, né? A gente desenvolver essa autoconfiança e entender que, como adultos, a gente não precisa do aval do outro, do reconhecimento dos nossos pais para dizer o que está certo e o que está errado. A gente vai ter que aprender a errar e encarar o erro como uma oportunidade de aprendizado. Parece uma besteira, mas tem muita, muita gente com medo de errar. E aí, muitas vezes, o que a gente faz, né? A gente quer porque quer exigir que o outro entenda o nosso ponto de vista, e aí entra numa parada de, não, agora eu tô despertando a minha consciência, você tem que entender que isso aqui é importante para você também. E as pessoas estão em outra pegada, né? Às vezes os nossos pais não enxergam aquilo, e não tem nada de errado com isso, né? Cada um tá num nível de consciência e não tem ninguém melhor ou pior. Só que a gente começa a julgá-los, aí a gente entra no nosso julgamento, de que eles estão atrasados, de que eles são dinossauros, de que eles não entendem que as coisas mudaram. É importante a gente sair desse lugar. Os nossos pais não têm que entender o nosso ponto de vista. Eles, claro, o ideal, né? No mundo ideal é que todo mundo respeitasse o ponto de vista do outro, né? Só que a gente nem isso pode exigir deles, porque nem a gente está respeitando o ponto de vista deles. E essa é a inversão que a gente tem que fazer, porque, cara, os nossos pais têm a vida deles, têm todas as crenças, as decisões que eles tomaram na infância deles também, a infância deles nas costas, para poder terem agido daquela forma. E de alguma forma, eles olham pra gente e falam assim, mas peraí, você deu certo, né? Então a educação que eu dei pra você deu certo. Porque tu tá aí, funcionando, tá tudo bem. A minha mãe muitas vezes falava isso. Mas, Daniela, eu faria tudo de novo. Porque olha pra você, eu acho que deu super certo a minha criação. E de certa forma deu, né, também. Por um lado deu e não deu, né? Aquela coisa do tipo, porque eu, mesmo na dor, eu aprendi muita coisa. Eu tô aqui, porque teve essa experiência também difícil para eu poder enfrentar, entendeu? Então não tem nada que tá fora do lugar, que esteja fora do lugar, né? Exatamente. E assim, a gente tem que entender que nesse mundo dual, né, tudo é bom e é ruim.
né? Não tem uma coisa que seja só boa e outra coisa que seja só ruim. Então, quando eu olho para a educação que eu recebi, é óbvio que tiveram muitas coisas boas, claro. E até mesmo as dores pelas quais eu passei, e essa minha ferida da injustiça, né? De perfeccionismo, sabe o quê? Isso me fez ser uma pessoa muito realizadora, muito trabalhadora para muitas coisas. Só que, claro, o grande problema é que a gente sai do equilíbrio, né? E a gente começa a sofrer com perfeccionismo, a gente começa a se auto-exigir demais. E aí passa dos nossos limites e a gente adoece por conta disso. Então, tudo tem um lado bom e ruim. A questão é a gente conseguir o equilíbrio. Então, não é simplesmente cuspir na educação que a gente recebeu. Jamais. Pelo contrário, né? Agradecer aos nossos pais. Cara, tudo isso aqui, toda essa bagagem, essa carga emocional que eu tive, né? Que eu tive que passar pela infância, foi importantíssimo para eu chegar até aqui. E a partir daqui, como adulta, eu posso escolher fazer outra coisa. E não preciso de você, papai e mamãe, para me dizerem o que eu posso fazer ou não. Tudo bem, tem pai que fica, que julga a ponto, né, chega a ser tóxico, né, que começa a querer manipular e tal. Esses pais a gente tem que ter cuidado. Então tá, pô, se o convívio tá muito complicado, eu tiro meu time de campo e não vou tentar convencer ninguém de nada. Só que a gente entra no lugar de tentar convencer o outro e mudar o outro. Então a expectativa, a falta de que eu vou pra lá e eles vão entender uma hora e vão mudar de postura. Exatamente. E aí vai mudar o jogo, porque eles vão perceber. Tipo, e é isso, eu acho que tem esse ponto aí que fica muito claro na tua fala e na nossa linha de raciocínio, que é sempre parecida. A mesma é que por trás dessa dor também tem esse julgamento. Né? Eu ainda julgo os meus pais pela forma como eles me educaram. E isso é um lugar muito perigoso. Eu ainda não aceito o que eu recebi deles, porque eu acredito que eles deveriam ter feito melhor. No fundo, tem uma coisa assim, eu acredito que eles deveriam ter feito melhor. E quando eu acredito que eles deveriam ter feito melhor, gente, olha que loucura. A gente sempre fala desse perfeccionismo como se fosse uma das feridas mais duras, assim, porque realmente limita muito na vida, né? Essa ideia de que a gente não tem o direito a errar, né? Porque é uma cobrança surreal, é irreal. Então fica uma frustração constante. Você está sempre alimentando uma frustração e muitas vezes você está se impedindo de viver várias coisas porque você tem medo de entregar uma coisa para o mundo que seja imperfeita, então você não se atreve a mostrar aquilo. Ou seja, você se limita. Se você não encontra a força, né, até você encontrar como lidar com esse perfeccionismo para que ele não te deixe refém da vida, caramba, é um perrengue do cão. Enfim, eu tenho um módulo inteiro na minha mentoria só disso, porque realmente é duro. Mas a questão é, no fundo, quando eu tô com esse lugar de acreditar que meus pais não fizeram o suficiente, não fizeram da forma correta, eu estou exigindo que eles tivessem sido perfeitos. Exato. Entendeu? Então, é uma conta que não fecha. Primeiro que eu não posso mudar o passado. Não, né? Tem que aceitar. Não adianta. E não é que eles vão falar assim, filha, nossa, realmente, eu reconheço que o que eu fiz não foi legal. Eu faltei nisso, naquilo. Não vai. Não é isso que vai sanar a tua dor. Pode ser maravilhoso, pode ser curativo, pode ser super importante. Mas ainda não vai ser, tipo... E assim, é muito provável que não aconteça, porque se eles tiveram esse lugar aí, se eles estão muito grudados com essa mentalidade da educação tradicional, admitir o erro não é uma coisa muito fácil. Para quem está naquele lado, entendeu? Pelo contrário, ele vai ficar se defendendo, se justificando. Então, é entender que tem uma dor ali, dele se sentir julgado também, sim, quando ele tá olhando para você fazer de uma forma diferente. E aí eu falo, cara, muda a expectativa quando você vai para casa dos seus pais. Ao invés de você ficar acreditando que a sua forma maravilhosa de educar os seus filhos, que é linda e maravilhosa, claro que eu acredito nisso porque eu tô aqui, inclusive, sim, vai contaminar eles e vai deixar eles seduzidos, vai fazer com que eles se empenhem, com que eles olhem para você com outros olhos, que eles te deem um selo de boa filha. Que incrível, que você pode ter falado como filha, né? Porque muitas vezes a dor é essa, mas como mãe, você tá sendo uma mãe estupenda, que maravilhoso. Gente, muda o chip. O mais provável é que eles estranhem. O mais provável é que eles se incomodem. O mais provável é que a criança interior deles fique doída e que eles fiquem tentando defender. O mais provável é que eles se assustem e fiquem preocupados com o rumo daquilo. Como assim você vai deixar preparado para o mundo? O mundo lá fora é puro, ele tem que ser seco. Ele tem que ser frio. Ele não pode ser essa criança cheia de raiva. Ele não pode ser essa criança chorona. Não, isso vai fazer mal pra ele não vai estar... Entendeu? É a mesma dor. A tua mãe tá desesperada. Querendo salvar sua filha, entendeu? Só que isso, gente, é uma dor dela. Ela é adulta. Entendeu? Ela é uma dor que o seu pai tem, que a tua mãe tem, que você pode reconhecer, acolher e falar, nossa, mãe, deve ser difícil mesmo pra senhora, né? Porque pra você, na tua época era totalmente diferente, a orientação era outra.
né? Tipo, nem que você pensava nisso, esses estudos nem existiam, ninguém tinha ideia que era melhor fazer assim. Não tinha nenhuma voz, não tinha isso. Criança era não da casa. Exato, não é pessoal, entendeu? Tipo, e aí, só que assim, ela como adulta pode cuidar da dor dela, entendeu? Se ela não tá sabendo lidar, se ela não quiser. tá querendo... É a escolha dela, é a jornada dela, é o negócio. Agora, a pessoa que realmente está precisando da sua atenção e que é a mais frágil nesse lugar, que está precisando de ser cuidada, é a criança que está passando mal. É a criança que está vindo e não a tua mãe e teu pai, entendeu? Exatamente. Tipo, e aí a gente transfere. A gente, na verdade, amadurece, né, Flor? Porque a gente se torna mãe nessa hora. De novo, é uma chance. Tipo, ó, peraí, por que eu tô tão desesperada de cuidar dos meus pais agora? Isso fala da codependência. Por que eu preciso sair do que eu tô fazendo com o meu filho, que eu acredito, confio, que eu sei que é melhor para ele, para poder prestar atenção na dor dos meus pais, sendo que a dor dos meus filhos é de verdade da pessoa que realmente precisa de mim. Eu sou a mãe agora. Eu tenho que cuidar dele e não dos meus pais. Exato. É uma loucura porque a gente transfere essa atenção, né? E não só com o julgamento dos nossos pais, não. Quantas vezes a gente está na rua, a criança começa a dar uma birra, e a gente, com medo dos olhares julgadores à nossa volta, e esse julgamento está dentro da gente, por isso que a gente se incomoda tanto, a gente acaba reprimindo a criança para atender uma necessidade dos adultos que estão à nossa volta. E deixa de olhar para a criança mais uma vez. Quando a gente, na verdade, deveria criar uma bolha em volta da gente e fingir que não tem ninguém ali, porque realmente... O que importa? A necessidade do adulto que eu nem conheço, de eu ter que reprimir o meu filho, não tem nada a ver com essa pessoa. Isso diz da dor dessa pessoa. É curioso isso. Isso eu vi muito quando meu primeiro filho nasceu, né? E assim, na época, cara, o Léo vai fazer 10 anos mês que vem, né? Então, eu não tinha a menor noção de nada. Então, eu lia todos os livros. E graças a Deus, a primeira leitura que apareceu na minha mão foi o Carlos Gonzalez, né? Que é pediatra aqui na Espanha, conhecido. E foi o Regalo para Toda a Vida, que fala da amamentação, né? Então, assim, foi maravilhoso porque, assim, foi o meu primeiro contato com... Já o primeiro contato falando de criação de filho, e aí fala de criação com apego, e eu consegui entender, assim, cara, não vai ter nada de errado se eu colocar ele na minha cama, porque o Léo foi o único com quem eu fiz cama compartilhada, porque ele mamava de hora e meia, eu não dormia, né? E eu lembro na época, assim... de todo mundo à volta falar, ai, mas você tá acostumando muito mal ele, tem que deixar ele chorar um pouquinho porque limpa os pulmões, sabe? Essa criança, se você não deixa chorar e você já vai atender, ela vai ficar muito demandante. E a gente não entende, né? Que assim, eu ouvi muito isso, Maíra, mas muito das pessoas próximas, sabe? A gente não entende que as necessidades do bebê são impostergáveis. A gente não pode deixar ele chorar para ver se ele entende o que ele tem que esperar. Até porque os níveis de cortisol no cérebro aumentam tanto e a criança paga para não morrer. Então a gente fala, viu, entendeu, dormiu, tá vendo? Entendeu rapidinho que não adianta ficar pedindo. Não, a criança apagou o corpo por uma questão de defesa, apagou a criança para não morrer. Né? Então, na época, eu não entendia essas coisas. Eu ia muito instintivamente. Mas eu tive que lutar muito com os julgamentos à minha volta, porque realmente as pessoas não entendiam. Ai, mama muito? Por que mama tanto? Porque é livre demanda, minha gente. Ah, mas livre demanda não tem que mamar de 3 em 3 horas. A pessoa ainda tá com a cabeça daquela que amamentou, que deu mamar de mamadeira. Que aí sim, é um leite de vaca, que tem que ser digerido, que, claro, aí a indicação é de 3 em 3 horas. Agora, o peito, você não tem como dosificar quanto a criança mamou. Então é muito complicado, realmente. A gente se sente inadequado o tempo inteiro. Mas por quê? Porque essa insegurança infantil ainda, né? E aí, numa postura, muitas vezes, de tentar fazer com que os nossos pais entendam isso, a gente pune eles, né? A gente pune com silêncio, a gente dá gelo. Tem gente que fala, não, agora eu não falo mais com a minha mãe, enquanto ela não entender a forma de educar, eu não vou falar mais com ela. E a gente não vê que isso é manipulação, que isso é controle, que eu tô tentando botar a minha mãe num lugar que não é dela. Eu tô usando a mesma ferramenta que eu tô querendo combater, né? Exatamente. Então, assim, eu fico pau da vida, porque a minha mãe me manipulou a vida inteira e agora quem tá usando a manipulação sou eu. Mas desde um lugar de vítima, não, porque ela tem que entender a minha forma de educar. Esse não é o caminho, esse é um caminho de sofrimento que vai ter uma cisão dentro da família. E isso que você falou é muito importante. A gente não tem jamais como dizer que os nossos pais poderiam ter feito de outra forma. A gente não viveu a vida deles, a gente não passou a infância deles, a gente não teve as experiências deles para dizer que, se eu tivesse nesse lugar, eu teria feito de outra forma. A gente está falando desde um lugar de conhecimento com o Instagram na nossa mão, com um monte de página falando sobre isso, com conteúdo gratuito. Isso não existia na época. Então, assim, e eu vejo... Nem os estudos estavam falando dessas coisas, né? É o quê? Nem os estudos estavam avançados para falar sobre isso. Então, como é que eles iam poder saber como que era
acompanhar a frustração de uma criança para gerar resiliência nela, ao invés de gerar estresse tóxico, por exemplo. Exato. Naquela época, tipo, não tinha ninguém falando. Os profissionais da saúde não indicavam isso. Dele. Exatamente. Os próprios médicos, os pediatras falavam isso. Olha, deixa chorar, porque ela tem que entender por isso, por aquilo. E assim, muitas mães sofriam com isso, né? Porque elas, instintivamente, elas não queriam deixar a criança sofrer. Cara, nenhuma mãe normal, assim, né? Normalmente gosta de ouvir o filho chorando e falar, não, tá tudo bem. Não, a gente sofre com aquilo, porque a gente tá em fusão emocional. A criança dentro chorava eu do lado de fora do quarto, né? Tipo, é aquela coisa, tipo, você ouve muito relato assim. Exato. De hoje avós, né, que falam, cara, eu sofri muito com isso, né? E a minha mãe falou isso, que o dia que decidiram que ela ia sair do quarto que estava junto comigo e tal, que decidiram por ela, minha mãe era muito nova, tinha acabado de fazer 20 anos, ela me ouviu chorando a noite inteira. E ela falou, pra mim não tava ok aquilo, eu tava muito incomodada. E o meu pai também, né? Então, assim, eles eram muito novinhos e estavam todos decidindo por eles. Todo mundo dizendo assim, vocês não sabem o que vocês têm que fazer, tá? Deixa que a gente faz por vocês. E assim, eu tive uma relação super complicada com sono durante anos. Anos e anos. Eu tinha medo, né? Eu demorei muito pra conseguir dormir sozinha, depois que meus pais se separaram, né? E depois com os meus filhos, eu tinha pressa em que eles dormissem, porque eu não queria ter que sustentar ninguém na hora do sono. Era muito difícil pra mim. Até eu entender que, caraca, com 10 meses me deixaram 3 noites chorando, sei lá quantas noites, até eu entender que eu tinha que dormir sozinha. E aquilo me gerou muito medo. Então é muito difícil a gente virar para os nossos pais e falar, não, eu teria feito tudo diferente que você. Não teria, não. Talvez a gente tivesse feito pior, porque a gente faz pior mesmo com informação. Não, com certeza não teria feito diferente. A gente não sabe a dor do calo de cada um, entendeu? Tipo, então acho que essa aceita. A figura que eu coloco, que eu tento falar com as mães quando essa questão vem é não tenha expectativa de que sua mãe, o seu pai vão aceitar. O mais provável é que não aceitem. Eu tenho até um post que fala sobre isso. Não espere aplausos pela sua forma de educar. Eu não espere. O mais normal é que a sociedade estranhe. Você está remando contra a maré. Nós ainda somos uma minoria, entendeu? Exato, sim. A gente está com a esperança aqui, com a missão aqui, vocês podem colaborar, gente, é só entrar no barco, de que cada vez mais pessoas estejam alinhadas e compreendendo como funciona a criação consciente para aplicar isso, mesmo que seja um esforço de, tipo, não é natural, realmente, a gente vai ter que fazer um esforço para criar sinapses, para permitir cada vez mais que isso seja mais naturalizado, porque quanto mais gente estiver alinhado com isso, sim, a gente vai conseguir adultos que consigam entregar essa forma de olhar para os próprios filhos com essa aceitação, com essa confiança, entendeu? Com esse respeito, entendeu? Porque são adultos que vão saber o que é ser respeitado, vão saber o que é estar alinhado com a própria essência, e não vão ter essa dúvida no final, tipo, meu pai tá falando tal coisa, pataquada, tipo, deixa ele, é a dor dele, é a trajetória dele, não tem nada a ver com isso. E por que eu fico com essa angústia de querer mudar o outro? Isso também é um dado, né, Flor? Isso também é um dado muito interessante da gente analisar. Por que eu fico tão preocupada com a dor do meu pai e da minha mãe? E a ponto de até anular, né? Tipo, tem essa coisa da pessoa que eu não conheço, que também aparece, que eu acho que tá falando dessa coisa que de certa forma, o que aconteceu lá atrás, né? O bebê nasceu completamente conectado, né, com a própria essência, super espontâneo, autêntico, sempre demonstrando através do choro, por exemplo, as necessidades dele. E aí, a partir do momento que ele começou a não ser atendido, ele foi se convencendo que talvez tivesse alguma coisa errada com ele, porque afinal, quando eu peço e é genuíno, ninguém vem, falam pra mim menosprezam a minha necessidade, deve ter alguma coisa pra eu ajustar aqui, que deve ter algum defeito comigo. E aí ele vai perdendo essa confiança de que aquilo que ele traz é realmente algo verdadeiro. E ele vai transferindo para o outro esse critério. Tipo, então, quando a mamãe e o papai dizem que tudo bem eu sentir, tudo bem eu expressar, é porque é válido, senão não tem sentido. Quando ele faz isso, o que ele gera? Uma dependência externa de confirmação do que ele pode confiar. E aí, isso não... E essa dor fica, em relação aos pais, né? Uma dor de que eu fico a vida inteira querendo essa comprovação de que eles estão me aceitando, que eles estão me aprovando. E aí dói, até quando eu me torno adulta, quando me torno mãe, eu quero que meus pais deem o selo de boa mãe, né? Tipo, então eu fico muito angustiada cada vez que eu vejo eles me criticando, me julgando, olhando feio para algo que eu tô fazendo. Muitas vezes eu mudo a atitude diante dos meus filhos, faço em casa de um jeito, na casa dos pais eu faço de outro, porque eu não gosto.
essa sensação, porque eu acredito que se eles não concordam, eles me rejeitam. Eu tenho uma ferida de rejeição forte. E eu associo o não concordar com o não gostar. Eu quero deles, ainda tenho essa dor. Só que como eu também gerei, né, nessa dinâmica uma dependência de aprovação dos demais, até quando eu tô num lugar público e tem uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu me sinto pressionada. Exatamente. A ponto de eu esquecer. Não é que eu esqueço, né? Mas eu não consigo dar prioridade pro meu filho. De tão duro que é, de tão doloroso que é sustentar isso, de tão enfraquecido que tá essa confiança em mim. Tipo, dane-se. Você confia, você realmente consegue fazer essa bolha, né, Flor? Você fala, meu, é a dor deles. Problema dos outros. Exato. O tiozinho tá com a criança ferida interna dele aí, pestanejando dentro dele, pataleando, como eles falam aqui na Espanha, né? Deixa eles permear, não tem nada a ver comigo. Não é pessoal, gente. Não é contra vocês. Fala mais dele do que de vocês, entendeu? É essa confiança que eu tenho que resgatar. E assim, um ponto que você trouxe, que é essa coisa de... Eu me conecto muito com esse incômodo dos meus pais. Isso tem muito a ver com a gente ter sido educado de maneira a atender as expectativas dos nossos pais. E a se sentir responsável pelo bem-estar ou pelo mal-estar dos nossos pais. Então, mamãe tá triste? O que eu fiz pra mamãe tá triste? Mamãe tá feliz? O que eu posso fazer pra mamãe ficar feliz, né? Muitas crianças, né, que acabam virando sustento emocional dos pais, né? Estão dentro de um cenário de abuso, né? E eu vou fazer live essa semana sobre abuso emocional. Aquela coisa as necessidades dos pais vêm à frente, né? Eu anulo a necessidade do filho, porque as minhas sempre são mais importantes. Então a criança aprende a se desconectar da sua essência, a se desconectar das suas necessidades, de pedir isso, porque ela desaprende a pedir. Ela já viu que quando pede não é atendido, então nem vale a pena pedir. Mas eu tenho que atender uma expectativa dos meus pais para que eles me amem, para que eles me vejam, para eu não me sentir invisível. Então, claro, se eu passei a vida inteira nessa dinâmica de atender a expectativa dos pais, vai chegar na fase adulta, quando eu vejo um olhar de reprovação, eu falo, cara, eu tô sendo responsável pelo mal-estar. Deixa eu mudar isso aqui, deixa eu fazer outra coisa para eles voltarem a sorrir para mim, para eles voltarem a me amar. E aí conecta com a rejeição, né? Porque a ferida da rejeição é uma ferida que quase todos nós carregamos, né? É uma coisa... É só a gente olhar um pouco para a história da humanidade, né? E como foi até mesmo a sexualidade, como as mulheres lidaram com a sexualidade. Foi totalmente reprimido, né? Você acha que uma trisavó, tataravó nossa queria ter 20 filhos? Né? Claro que não. Ela era quase estuprada. Então, assim, ela vivia a sexualidade desde um lugar de culpa, de nojo, de repulsa, né? Então, aqueles filhos engendrados ali também não eram queridos, né? Imagina a gestação dessa mulher no 15º filho. Socorro, não aguento mais parir um filho, né? Então, quase toda a humanidade carrega essa ferida de rejeição. E a gente está o tempo inteiro com medo, né? De ser rejeitado novamente por conta desse medo ancestral, né? Se a gente chora porque a gente precisa de algo. Se a minha mãe não ouve o meu choro, eu vou morrer, né? E é um medo instintivo mesmo. O medo é uma emoção muito instintiva, né? A gente acaba agindo muito instintivamente. Então, é importante demais a gente começar a olhar desde outro lugar para a educação que a gente oferece. Primeiro, aprender a errar, né? Beleza, eu não sei, a gente realmente não tem uma geração que tenha sido criada, né, dentro desse padrão. A gente não tem um resultado disso ainda. Então, isso gera muito medo na gente, né? Claro. Vai que lá na frente realmente eu fui permissiva e deu tudo errado, né? Só que, cara, não adianta a gente ir dentro de um padrão que já não faz mais sentido pra gente. Né? Hoje em dia, e aqui a gente não tá querendo levantar a bandeira de que a gente é mãe perfeita, não, tá? Por favor, vocês entendam isso. Ao contrário. Tem muita gente que fala assim, você é uma mãe perfeita. Como assim? Você não tá aqui dentro de casa? Você não conhece a Daniela, né? Tipo, eu sou uma pessoa impaciente, o tempo todo eu tô me trabalhando para entender que o que os meus filhos despertam em mim é meu. Não são eles que têm que mudar, mas é muito difícil, né? Esse padrão automático da gente querer reprimir a criança para que ela atenda a minha necessidade, né? A minha necessidade de silêncio, de tranquilidade, da casa arrumada, né? Isso vai contra a natureza da criança. Então é muito mais automático essa repressão. Então ninguém aqui é mãe perfeita, não. Mas eu tô atenta hoje em dia que, cara, o que os meus filhos despertam em mim tem muito a ver com tudo meu. Né, com muitas coisas da minha criança interior, né? Esse termo eu já fico até meio incomodada de falar, porque muita gente usa, assim, banalizou, né? Criança interior ferida, criança interior. Não, é essa sombra gigante, né? Esse lado sombrio nosso que tá o tempo inteiro se projetando nas outras pessoas e se projeta também nos nossos pais, porque tem muita gente que me escreve e fala assim,
ai, Daniela, quanto mais eu falo que quero ser diferente da minha mãe, mais igual eu sou. Eu falei, claro, tudo que a gente rejeita, que a gente nega, volta com força. E a gente parece mais com os nossos pais, porque a gente está negando os nossos pais. A gente não aceita que eles são assim e que eles foram os melhores pais que a gente podia ter tido. Graças a eles a gente está aqui. E com isso, com toda essa bagagem, a gente pode agora fazer escolhas. Só que o medo de fazer escolhas é gigante, né? Então a gente fica naquela coisa esperando ainda que as pessoas digam pra gente o que a gente deve fazer. Eu acho que tem 2 pontos aí que eu gosto da sua fala que me faz pensar, né? Essa questão da cultura da obediência, né? Porque no fundo é isso, quando a gente está na educação tradicional, a gente quer que a criança faça aquilo que a gente quer, e a gente vai usando várias artimanhas para convencer, né? Porque a gente fala, cara, ela tem que aprender a se comportar da forma adequada. E aí eu uso de vários, eu vou me permitindo usar várias estratégias para poder conseguir aquilo que eu acredito que é o correto. E aí a chantagem emocional entra nessas. Desculpa, caiu. Se você não comer tudo, não me... Aqui. Ah, caiu pra você? Desculpa, cortou aqui, porque alguém ligou. Eu acho que eu tenho que botar no modo avião. Né? Eu acho que eu tô falando. Eu não percebi. Você continuou. Eu acho que eu que saí, mas, cara, pior que vão tentar ligar de novo. Estão tentando ligar. Falando que... Eu falei que quando a gente tá querendo pelo que ela tem que fazer... Põe aí no modo avião, pelo amor de Deus. Pra não desligarem. E no Wi-Fi. Peraí. Deixa eu tentar. Não dá pânico, cuidado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai. Modo avião. Uma vez eu tive que começar a live de novo. Mas, enfim. Quando a gente tá muito preocupado, né, na educação tradicional em corrigir o comportamento que a gente acredita que é inadequado, muitas vezes a gente se permite usar várias estratégias. Vai tirando, tipo, então eu vou tentar o castigo, então eu vou tentar a chantagem. Não que seja... Às vezes assim, é simplesmente um automático, né? Mas enfim, vou tentar ignorar a criança. E a gente não percebe o que a gente está alimentando, né? Mas quando a gente coloca a criança assim, ou você come, o momento ficar triste, a gente está gerando essa preocupação da criança entender que ela é responsável pelo mal-estar da criança. Quando, na verdade, o adulto tem uma dificuldade de lidar com aquela questão e a atitude da criança está estimulando uma tensão que ela tem em relação àquilo. Enfim, quem acompanha a gente sabe que, na verdade, não, o outro não é responsável pelo que a gente sente. Mas eu posso fazer acreditar que sim. E quando eu faço acreditar que sim, nossa, eu também sinto que eu sou responsável. Pelos outros. Enfim, eu começo a acreditar que eu sou responsável pelo que minha mãe sente e que os outros são responsáveis pelo que eu sinto. Eu entro nessa dinâmica, entendeu? Então eu fico lá, presa nesse negócio. Isso é interessante da gente dar luz pra gente observar. Por que eu tenho essa angústia? Por que me dói tanto quando eu me sinto responsável pela dor do meu pai? Ou da minha mãe? Porque eles me ensinaram que eu era responsável, mas na verdade eu não sou. Então é um convite, de novo, eu adoro falar isso, gente, é um convite constante. O que é ser uma situação estressante com seus pais está te convidando a aprender, né? Qual que é a grande oportunidade que você está tendo com isso? Qual é a oportunidade, gente? Vamos pensar sempre assim. As situações que incomodam são grandes oportunidades. Eu tenho a oportunidade aqui de amadurecer, cortar o cordão umbilical dos meus pais e parar de necessitar da aprovação deles. A vida me convidando a olhar para isso e falar assim, nossa, realmente, eu ainda estou muito dependente da opinião dos meus pais, né? Eu sou mãe e ainda estou mais preocupada com meus pais do que com meus filhos. Opa, tem que olhar para isso. Para chegar aqui e não ficar estressado, não ficar frustrado, não ficar incomodado, não ficar doída. Entendeu? Tipo, legal. É isso mesmo. Nossa, eu ainda me sinto responsável pela dor dos outros. Isso com certeza se reflete em outras esferas. Preciso cuidar disso. Vou olhar para essa questão. Olha que interessante. Bacana. Acabei de identificar isso. Então, assim, a gente vai levantando. Nossa, eu ainda tenho uma insegurança em relação a essa escolha que eu tô fazendo. Preciso ler mais. Preciso buscar grupos. Preciso me envolver, né? Tipo, da Daniela. Porque aí lá eu vou estar falando com um monte de gente que tá entendendo qual que é a parada. E eu não vou me sentir um bicho fora d'água, entendeu? Um peixe fora d'água, né? Um peixe fora d'água. Tipo, parte de um grupo que, uma galera aí revolucionária, que vai fazer a transformação, que vai salvar a geração dos nossos filhos. As gerações futuras. Entendeu? Tipo, eu vou buscar uma forma diferente, ao invés de chegar lá e voltar pro padrão de me sentir a vítima. Porque isso é um padrão. Ai, meu Deus, meus pais falam isso pra mim, eu me sinto mal. Por que eles fazem isso comigo? Sentir pena de mim, enfim. Por que isso drena minha energia? Entendeu? Como que eu faço para me fortalecer? Enfim, eu vou por aí sempre, né? Isso era o exatamente. ponto.
Não, com certeza. Isso que você falou do convite, né? É a gente que tem que ser coerente com o que a gente pensa. O grande problema é que a gente cai na incoerência. A gente pensa algo, mas por medo de desagradar, a gente acaba fazendo outra coisa, né? E aí a gente é incoerente e se vitimiza. Porque, não, mas ninguém entende. E o medo faz a gente voltar para as nossas ferramentas de repressão. Eu queria ler uns comentários aqui. Vou legal. Só para a gente interagir um pouquinho. Tá. A Anne Kik falou que às vezes faltam argumentos certos. Eu me embanano toda quando tento explicar. Claro que uma consequência da minha própria segurança também. Esse é o grande problema, que as pessoas às vezes nos questionam e a gente tenta argumentar para convencer. E assim, a gente não tem que convencer ninguém, né? Eu acho que o grande cansaço que se gera quando a gente está fazendo algo diferente é a gente tentar convencer o outro. O que a gente tem que fazer é, primeiro, focar na nossa mudança, porque a educação de filho, uma educação respeitosa não tem a ver com mudar os nossos filhos, tem a ver com mudar a gente, né? E quando as pessoas começam a enxergar que as coisas estão mudando dentro de casa, que os nossos filhos têm mais espaço, mas eles não enxergam só isso, enxergam que a relação de pai e filho está diferente, é uma relação próxima, os filhos são carinhosos, né? Existe muita conexão e vínculo ali. Os pais, né? Os nossos pais olham para aquilo e falam, caramba, isso deve funcionar realmente, né? Então, assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Ou então, pode ser que aquilo mova tanto eles que eles se incomodem realmente, porque eles não tiveram aquilo, né? Mas o resultado que a gente vai botar aí no mundo, na sociedade, isso é o que importa. Não importa o que os outros pensam da gente. E ficar nessa dinâmica de tentar convencer... Eu era muito assim, eu já falei pra você que eu tenho aí uma veia bem beligerante, né? Aquela coisa de querer brigar, tentar convencer. Cara, é a coisa mais cansativa da face da Terra é você tentar convencer o outro de um ponto de vista que é seu. O outro não pensa igual a você, né? O outro não tem as tuas experiências, o outro não tem a tua bagagem. E pode ser uma bagagem... Não tem bagagem melhor ou pior, são bagagens diferentes. Então, assim, essa é uma busca minha, não é uma busca dos meus pais. E pode ser que um deles fale assim, nossa, que interessante, isso eu nunca tinha pensado desse ponto de vista. Daí achar interessante e saber fazer e querer fazer é muito diferente, porque na hora de fazer é a grande prova, né, de fogo. É muito difícil de botar em prática muitas coisas, porque tá o tempo inteiro conectando a gente com os nossos vazios emocionais, né? E tem um comentário logo depois desse que eu achei interessante. E até queria... Não sei se a Michele Toledo... Não, Michela Toledo ainda tá aí. Meu filho, pensando assim sobre os pais, se envolveu com drogas. Falei ontem pra ele não olhar pra nós esperando que tivéssemos sido perfeitos. Agora, Michela, depende muito da idade do seu filho. Se ele é um adulto, é uma coisa. Agora, se ele é um adolescente, a responsabilidade ainda é de vocês. Ele não se envolveu com drogas porque ele julgava que os pais... Vocês ainda têm um papel muito importante na vida dele, tá? Então, assim, ele não se envolveu com drogas porque ele quis e porque julgou os pais. É porque a droga, como qualquer vício, né, é a busca por fuga, né? Eu quero um refúgio onde eu não tenha que encarar a minha realidade, né? Então, existem muitas carências e a droga é uma coisa que dá um alívio. Se ele é adolescente, essa fala é perigosa, porque você está invalidando algo que ele ainda precisa de vocês. Os adolescentes precisam ser acompanhados? Sim, precisam ser acompanhados. Eles já são adultos e se viram com a própria vida? Não, ainda não. Você não entregou ainda um filho para o mundo. Esse filho ainda depende de você. Então, se ele é um adulto e na vida adulta entrou para as drogas, aí é problema dele. Foi uma escolha, realmente, né? Não dá pra gente na vida adulta já ficar o tempo inteiro apontando o dedo para os nossos pais. Por culpa de vocês eu vou entrar nas drogas. É uma escolha. E aí você realmente não é responsável por isso. Você não tem que ser responsável por essa escolha. Agora, um filho adolescente ainda é muito perigoso a gente falar isso. Peraí. Deixa eu ver aqui. E isso foi uma coisa que eu botei uma caixinha ontem de perguntas, né? Para o pessoal escrever o que você mais ouve dos seus pais com relação à educação que você oferece. E a Rafaela botou aqui: meu sogro falou pro meu marido que meu filho ia me bater quando adulto. Isso é algo que saiu na caixinha. Quanta gente, né? Medo gigante que as pessoas têm, né? É uma crença que elas ouviram tanto que elas têm esse medo. Exatamente, cara. Se você não bater agora no seu filho, você que vai apanhar quando ele crescer. Vai te botar pra fora de casa. Eu já ouvi muita coisa disso. Vai te botar pra fora de casa. Quando ele viu uma crise de raiva do meu filho de 3 anos. Cara, a dificuldade de acompanhar a raiva da criança é uma coisa muito grande, né? Como a raiva é uma emoção tão reprimida, acho que talvez a raiva e medo são as emoções mais reprimidas, né? A gente não sabe lidar com isso. Claro, né? Exatamente. Frustração também. Frustração, sim. Exatamente. Tipo, o mal-estar que a criança tem, ele é incomoda, invisibilizado e deslegitimado, né? E aí, assim, como eu não lido bem com isso, o que eu faço? Eu reprimo. Eu peço para a criança não manifestar aquilo, porque aquilo me conecta com a minha raiva, com a minha frustração e com o meu medo.
e a gente não sabe acolher. Então, assim, isso é algo que chega demais, assim, eu vou acabar, vou me botar para fora de casa. E até porque as pessoas associam que o fato de eu conter a minha raiva, né, tipo, de eu não... Que também é até de pensar como é que é essa contenção, né? Mas, enfim, o fato de eu entender que eu sei conter a minha raiva, é por isso que eu dei certo na vida, entendeu? Tipo, a pessoa acredita nisso, ela não consegue ver, sei lá, o grau de agressividade que ela tem nas relações dela, como ela explode, ou até as doenças que ela adquiriu porque ela engoliu muita raiva e não conseguiu, e o corpo dela que teve que manifestar. Então, ela não vê associação nisso. Não. Ela reduz a isso e ela acredita que isso é um valor. Você aprender a engolir a raiva é algo que você tem que aprender para poder ser preparado para a vida. Então, tipo, é a dor dele. Não tá falando sobre a sua falta de habilidade com... Você tá tentando experimentar uma outra forma de acompanhar. E é muito difícil de bancar na frente de alguém que simplesmente tem uma crença. E aí eu falo assim, gente, a gente está há 3, 4 décadas nesse negócio, eles estão há pelo menos 6 décadas, 5 décadas nesse padrão. Entendeu? Eles não vão olhar pra você e falar, uau, que coisa maravilhosa. O mais provável é que eles falem, uau, que coisa mais bizarra. Essa daí tá louca. Tá louca. Exatamente. Não, causa estranheza mesmo, né? Eu lembro eu não gosto de dar nomes, né? Mas gente próxima falando assim, não, esse esquema aí de ficar a criança gritando e você abraçando, meu esquema é tradicional mesmo, é antigo mesmo, né? Não tem nada de ficar gritando, né? E assim, é impressionante. E eu sei que é difícil, porque a gente quer que os nossos pais olhem pra gente e falem assim, nossa, que mãe linda que você se tornou, carinhosa, atenciosa, né? Só que, cara... Fazendo tudo para aprender a acompanhar a raiva da criança, permitindo que ela se expresse, mesmo que seja muito doído de ver uma criança te xingando, por exemplo, né? Porque às vezes a criança tá tão pé que ela fala, eu te odeio! E aí o outro fala, que falta de educação, que absurdo. Você não vai colocar o limite nessa criança agora? Não vai mostrar pra ela quem é que manda? Ela não tem o direito de falar assim com você. E aí você, que tá lá, tipo, fazendo de tudo pra absorver essa porra que falaram que, tipo, não é pessoal. E aí, de repente, você vai pro seu pai e fala, que falta de respeito. Vai bater em você quando você crescer. Pronto, desperta todos aqueles medos que você tem. Entendeu? Então, tipo, é um lugar mesmo. Realmente, eu entendo a sua dor, gente. Eu entendo a dor de vocês. É punk, deve ser punk. Eu não passei por essa constância, né, de visitas da mãe e do pai. Minha mãe nem... Eu passei. Então, eu não tive esse olhar. Eu acredito, não tenho a menor ideia do que ia acontecer. Não vou me atrever aqui. Não dá pra saber, né? Mas eu queria uma questão, Flor, de pegadinhas também, que eu acho que eu gosto de ir detectando. Conforme a gente vai avançando nessas coisas, a gente vai percebendo algumas incoerências, né? Você falou da palavra incoerência, e aí eu lembrei desse exemplo que eu até dei pra você ontem lá nos áudios que a gente trocou. De que, às vezes, a gente tá num lugar de... eu queria muito que meus pais aceitassem... Você até falou disso, né, lá atrás. Queria muito que meus pais aceitassem a forma como eu educo os meus filhos. E aí eu vou na casa dos meus pais e fico com essa expectativa, eu fico magoada, não sei o que lá, e a gente acaba entrando, inclusive, em briga, não sei o que, e aí eu volto pra casa, tô pé da vida, aí eu começo a falar com meu marido, com o pai da criança, ou com alguém que seja, na hora do almoço, na frente dos meus filhos, e tasco... né, desço a lenha dos meus pais. Não, queima a imagem dos avós, né? Enfim, de certa forma, o que eu tô ensinando pra essa criança? Olha, eu aceito a diversidade do mundo. Exato. Eu queria muito que meu filho aceitasse que as pessoas não são todas iguais, que elas não precisam ser todas iguais. Mas quando eu vou pra casa dos meus pais, de certa forma, eu queria que meus pais pensassem igual a mim. Igual a mim. Então, assim, senão eu vou sair de lá frustrada, pé da vida, e com raiva, e achando no direito que eu tenho que ficar, que eu posso descer a lenha neles quando eu tô almoçando. E aí a criança está observando aquilo, como que ela vai se sentir se ela, de repente, discordar de algo de vocês? Exato. Ou de algum grupo? Ela vai se sentir ameaçada. Ela fala, gente, olha o que acontece com as pessoas que discordam dos outros. Entendeu? Elas não são tão amadas. Exato. Elas não são aceitas. É perigoso discordar. Entendeu? Eu preciso ser uma pessoa que está sempre, tipo, não sei, preocupada com... E aí é de novo, tipo... Meu pai não concorda comigo, minha mãe não concorda comigo, e aí eu me sinto mal, e eles são responsáveis pelo meu mal-estar. Eu tô denunciando isso, eu tô, tipo, deixando essa leitura para a criança. Então, observem também algumas incoerências, porque no fundo eu quero que eles aceitem, mas eu não quero aceitar. Exatamente. A incoerência vem daí, né? É incoerente, né? É muito incoerente. E o grande problema nesse caso aí que você expôs, né, de estar falando mal dos pais e tal, é que a gente acaba criando uma visão maculada dos avós
e que a relação com os avós não tem nada a ver com a relação da nossa de pai, mãe, pai e filho, né? Quantos avós não mudam completamente enquanto avós, né? Foram pais super autoritários, repressores e viram avós assim, doce de coco, né? Aquela coisa que brinca, que senta no chão, que ri e tudo. E a gente está ali maculando a imagem para os filhos e criando um mal-estar. De repente esse filho vai olhar e falar assim, a vovó não é tão boa assim. Às vezes desautorizando a relação que eles têm de carinho com os avós, né? Porque eles falam, não, peraí, daí fazem minha mãe se sentir mal, inclusive, né? Tipo, como assim? Sabe quando tem separação, né? De repente, da mãe ou do pai começarem a fazer a caveira do cônjuge, e aí a criança começa a se sentir, tipo, inibida de manter essa relação e de criar o próprio caminho, e ter a própria forma de se relacionar e como que ela vai entender, né? Sim, aí entra os casos de alienação parental, é bem complexo isso. Porque realmente, às vezes, a gente quer, no fim das contas, até o aval da própria criança, né? E a criança tem que dizer pra gente, tem que estar do nosso lado. E a gente acaba criando várias trincheiras dentro de casa. Isso é muito, muito, muito tóxico, porque a relação com os nossos pais é uma coisa e a relação dos nossos filhos com os nossos pais é outra coisa. A gente pode, sim, falar da nossa infância. Eu falo muito, né? Tem certas coisas que eu explico para as crianças aqui, que eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas, porque na minha infância foi assim, foi assim, foi assim. E no início, o meu mais velho me perguntava assim, mas os seus pais eram maus? Os seus pais, sei lá o que? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eles sabiam fazer aquilo. Eles foram educados de uma maneira muito mais repressora do que eu. Né? Eles apanhavam de cinto, né? Eram castigados de não poder comer. Tô inventando, sabe? Tem muitas crianças que passaram por coisas muito cruéis e eu não passei por isso. Né? Pelo contrário, às vezes a minha avó achava minha mãe muito permissiva. Né? Eu mesma virava pra minha mãe e falava, mãe, você parece uma banana com leite moça, sabe? Assim, e a minha mãe foi criada num padrão mega autoritário. Talvez buscando fazer algo completamente diferente para que eu não tivesse as dores que ela carregou a vida toda, ela foi para um outro padrão e deixou a coisa muito mais solta, né? E não foi por mal, foi por, não, pelo menos assim ela é livre. E aí, só que a gente não tem noção de como a permissividade também pode ser tóxica, né? Da criança acabar muitas vezes tendo que se virar sozinha, de tomar as próprias decisões e ter que ter responsabilidades que não lhe incumbem. Mas nunca sujar a imagem dos avós para os filhos, porque não tem nada a ver com a relação com a outra. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que assim, talvez pontuando isso que você falou, né? Tipo, não é que a gente tem que esconder o que aconteceu e não sabe o que foi feito, mas acho que é a forma como a gente fala, é não cair em julgamento. Né? E sim aprender, inclusive, a validar. É do tipo, de repente, falar assim, nossa, que loucura, né? Pra minha mãe ainda é muito difícil ver. Deve ser muito difícil para. Você viu como a minha mãe passou mal quando eu fui acolher o meu filho, o menino lá, na hora que ele estava tendo a crise de raiva e ele estava batendo no irmão, sei lá, enfim, inventa lá uma história. E nossa, como para ela é difícil, né? Porque aí, sei lá, se eu vou trazer esse dado, eu posso trazer, porque na época, e aí de repente, vamos supor que surge o assunto, né? E a criança quer saber, quer entender. Por que a vovó fica desse jeito? Porque na infância dela, na época dela, não era assim. Quando a criança chorava, era colocado de castigo. Exatamente. Eu falo depois pra Nara, a Nara fica assim, mas como assim, mamãe, de castigo? Isso quando ela nem entendia o que era castigo. Ela castigo, né? Tipo, não, você deixava a criança sozinha chorando pra ela poder aprender, né, a parar de chorar. O que você acha disso? Não, mamãe, mas aí se você faz isso, a criança vai chorar mais. Tipo, ela vai ficar triste, ela não entende, entendeu? Falei, mas naquela época eles achavam que era desse jeito que tinha que fazer, entendeu? Tipo, eu não tô falando que, tipo, minha mãe é ruim, minha avó era uma pessoa péssima e tal. Naquela época, a orientação era essa. Sim. Foi dessa forma que minha mãe aprendeu a lidar com essa situação. Então, quando ela estiver chorando, ela fica angustiada. Porque ela acredita que eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu tô fazendo. Porque ela não entende por que agora os adultos estão fazendo assim. Entendeu, filhota? Ela não entende direito, mas ela entende. E aí, às vezes, acontecia isso que você falou. Nossa, mãe, mas a sua mãe era muito dura com você, né? Tipo, ela era muito... Às vezes ela pergunta assim, tipo, mas sua mãe não gostava de você? Alguma coisa assim, não, filha, não é que ela não gostava, é que, tipo, naquela época era muito diferente o jeito de cuidar. Entendeu? Não tinha a ver com isso. Eu acho que eu pensava assim uma hora, acho que eu tô contando muitas histórias macabras pra minha filha. Da minha mãe, né? De falar, só que a avó dela, que ela não conheceu, devia ser uma bruxa. Exato. Não, ela era maravilhosa. Só que, tipo, ela tinha esse jeito de lidar com essas situações que eram difíceis, né?
Então, por isso que pra mim, às vezes, é difícil não gritar com você, não querer fazer tal coisa, porque eu tenho isso muito mais natural. Eu fico estudando, e aí é legal, porque a gente vai trazendo essa humanidade, entendeu? Tipo, Sim. assumir, pra mim também é difícil, entendeu? Eu tenho que jogar uma mega energia pra fazer diferente. Então, isso que me dói quando eles falam isso. Porque, tipo, eu queria que eles reconhecessem que também eu tô fazendo mega esforço. Você não tá vendo como tá sendo difícil? Você não pode, por favor, falar pra mim? Que lindo que você tá conseguindo! Ai, que maravilhoso! Não, eu queria muito poder receber isso, mas eu não tô recebendo. Não é mais fácil nesses grupos, né, Dani? Com certeza. Vamos para os grupos maternos, vai pro programa da Dani, né? Vai para os lugares, que aí nesse grupo você ganha um pouco desse... Você se sente acolhida, porque tem uma galera que tá pensando como você, né? Dentro da nossa família não adianta a gente ficar buscando isso. Não é o lugar de buscar. Os nossos pais deram o que eles podiam. A gente está fazendo o que a gente pode também. O melhor, né, que a gente pode. E essa questão dos avós, né? Aqui em casa, você falou que a Nara não conhece castigo, né? Mas eu conheci a educação respeitosa, o Léo já tinha 7 anos, né? A Sofia tinha 5, o Matheus tinha 2. Então, assim, ele vivia... Eu não era muito de castigar, mas eu era de ameaçar demais. Então, para que a criança mudasse o comportamento, eu ameaçava. E como ele caía na ameaça, era muito fácil manipular ele com a ameaça. A Sofia não caía. Eu virava pra ela e falava assim, não vai guardar o brinquedo? Então vai pro alto do armário e vai ficar lá. E a Sofia cagava pra aquilo, sabe? Ela com 3 anos de idade, tava... Tá. Esquecia do brinquedo. O Léo ficava desesperado se eu botasse um carrinho em cima do carro. Do armário, né? Tipo, vou perder meu carrinho, não quero, de jeito nenhum. Então ele arrumava tudo. Era muito na base da ameaça, sabe? E aí, assim, quando eu conheci a educação respeitosa, foi muito difícil. Eu falo isso muito para as pessoas. Tem muita gente que fala assim, mas o meu filho piorou a forma de agir dentro de casa. Claro, ele tá tentando se conectar com a mãe repressora que ele conhece, né? Tipo, cadê a minha mãe? Essa aí pegou a minha mãe, suplantou a identidade da minha mãe. Essa não é a minha mãe, não é a mamãe, né? Então, assim, a criança se conecta com o nosso padrão autoritário. Se a gente, de repente, do nada, começa a ficar respeitosa e beleza, não vou ameaçar e não vou castigar, a criança não entende. Ela fica com... Deve gerar um certo medo. Isso aconteceu aqui em casa. O Léo ficou os comportamentos ficaram muito mais desafiadores do que antes. Até ele compreender, e eu explicava, eu verbalizava isso. Léo, eu tô fazendo um esforço gigantesco para não ameaçar mais, para não castigar mais. Eu não quero, eu não acredito mais nisso. Para mim é algo que não faz mais sentido, é incoerente com a minha forma de pensar. Só que o meu automático é querer te ameaçar. E eu sinto que isso ficou muito enraizado, porque os primeiros 7 anos dele foram assim, porque ele vira pra mim e quando o Matheus tá fazendo besteira, né? Ele, ameaça-lo, por favor, faz alguma coisa, ele está muito mimado. Eu falo, Léo, eu não quero. Você não entendeu que é um esforço sobrenatural pra minha pessoa não ameaçar? É muito difícil, porque eu vivia nisso pra conseguir, né, que as crianças fizessem o que eu queria, do meu jeito, inflexível e tal. A ameaça funcionava, mas funcionava super bem. Então, assim, é realmente difícil a gente sair desse lugar, né? Automático de querer mudar o outro, né? A gente quer mudar os nossos filhos, a gente quer mudar os nossos pais, mas com isso a gente acaba se desresponsabilizando de fazer a única mudança possível, que é a nossa. Esquece todo mundo, né? E isso, aliás, quero até fazer um convite, né? Para quem não está inscrito ainda na Origem, a imersão à Origem que eu vou fazer a partir de quinta-feira, vai ser de 12 a 18 de agosto, né? Vão ser 7 dias de aula ao vivo, online, sem replay, tá? É gratuito. Sempre às 18 horas, eu vou falar justamente disso, né? Da nossa dificuldade, né? De tratar os nossos filhos com respeito. Não tem a ver com eles, com as crianças que eles são, mas com a criança que a gente foi. Essa é a grande dificuldade. Então, a mudança não é nos nossos filhos, não é pegar uma ferramenta e falar, vou aplicar agora no meu filho e ele vai ficar completamente diferente. Não! Nunca uma ferramenta de educação vai funcionar se a gente não fizer um trabalho interno nosso, prévio, para que a coisa funcione. Porque sempre vai conectar a gente com as nossas dores. Demais, Flor. Eu não sei se a sua live vai fechar com 1 hora, vai? Não sei, não me avisou ainda, porque faltam 2 minutos. De qualquer forma, a gente vai... Calma, porque o meu Instagram agora começou a fechar, lives com 1 hora. Não, mas acho que você matou a pau, como se diz aí, né? Aí não, ali. Lá no Brasil, aqui não. Lá no Brasil, aqui não fala isso. Não. É que se desse tempo eu ia falar da Byron Katie, mas eu tenho medo de fechar daqui a 1 minuto e meio. Mas... Se aparecer o relógio, eu te aviso. E a gente finaliza. Não, eu ia falar dessa coisa dos 3 assuntos, que eu acho que é um contexto muito legal para quem não conhece essa forma dela descrever, né?
que a Byron Katie, ela explica que a gente tem 3 assuntos na vida, né? Os assuntos de Deus, os assuntos dos outros e os nossos assuntos. E aí que a gente não tem como controlar os assuntos de Deus. Eu não posso controlar se vai chover, se não vai chover, se vai ter pandemia, se não vai ter pandemia, se é dia, se é noite. Tipo, tem coisas da natureza. Você pode chamar de Deus, natureza, o que você preferir, né? O universo. Alguém botou aí, ó, The Work. Alguém conhece? O trabalho do The Work, né? Mas se você estiver gastando energia tentando mudar isso, a menos que você seja aquela pessoa que sabe dançar e fazer a chuva, que eu não sei muito bem como faz, o resto, tipo, relaxa, você não tem como controlar, né? A hora da... Enfim, os assuntos dos outros também, a gente não tem como controlar. É nosso controle, exato. Vai pro caminho da criação consciente, se não vai, se vai cortar o cabelo, se não vai, se vai chegar atrasado, se vai ser pontual, se vai se empenhar num estudo de não sei o que, ou se não, enfim, eu não tenho como controlar, entendeu? E os meus assuntos. Eu posso decidir se eu vou jogar mais energia para poder me empenhar e conseguir aplicar a criação consciente e olhar para minha criança interior e imergir aí num processo de autoeducação, me inscrever ou não num programa da Dani, num workshop gratuito da Dani para poder entender o que ela vai fazer, qual que é a proposta que ela tem para poder trabalhar com essas questões todas, entendeu? Eu posso decidir por mim. Eu não tenho que ficar convencendo ninguém a fazer nada, porque se eu gasto a minha energia e o meu tempo, não vai fechar, que volta. Não vai, já deu aqui. Se eu gasto minha energia e o meu tempo, que são 2 bens preciosos, maravilhosos, cuidando dos assuntos dos outros, eu estou desperdiçando tempo e energia que eu posso dedicar para mim, que é a única coisa que eu tenho controle, gente. Eu não tenho controle do que os outros vão fazer na vida deles. Então, tipo, não gaste a tua energia, até porque, se a gente for assumir, primeiro que tem essa dor de querer cuidar da vida dos outros, que é também uma distração, né? No fundo é uma grande distração, porque assim eu não preciso olhar para mim, entendeu? Eu me sinto, inclusive, superior. Exatamente, uma distração. Olha que né? Tipo, é o outro que tem que se resolver. Eu não tenho que fazer nada em mim. Entendeu? E quando eu tô fazendo isso, não só eu tô transferindo para ele, eu tô tendo esse gostinho, assim, delicioso de me sentir essa pessoa maravilhosa, tão iluminada, que precisa iluminar os outros. Então, é muito mais gostoso olhar pro defeito do outro e falar assim, olha só, ele não tá fazendo esforço suficiente. Mas, meu, pega essa energia, esse tempo, desencana, corta essa necessidade de ficar cuidando dele, observa como você tá viciado em olhar para a vida do outro e gasta esse tempo e energia com você. Você não tem noção da potência que você pode ter no teu trabalho pessoal. Exatamente. E aí vai ficar mais fácil você não só acompanhar, por exemplo, uma explosão emocional do teu filho, como também bancar essa postura diante dos seus pais. Por quê? Porque você tá fortalecendo aquilo. É isso que você precisa fazer. Ao invés de olhar para querer consertar o teu pai e a tua mãe, salvar o teu pai e a tua mãe desse lugar sombrio. Eles ainda não entenderam. E você não é responsável por isso, são eles os responsáveis. Então, tipo, para com esse lance de querer iluminar os outros. Não, esquece. Entendeu? Aí é isso que a Dani falou. Se o outro te observar muito mais fortalecido, inclusive, muito mais confiante e indiferente nesse sentido, tipo, eu não preciso dessa aprovação, tipo, tá tudo bem, eu tenho o direito de pensar assim. Óbvio que vocês vão pensar assim. É a história de vocês. Eu entendo, apoio. Né? E aí, beleza. Mas pode ser, e aí não é regra, não é porque você não vai fazer isso para manipular os outros também, entendeu? Não é um truque que você vai ter, mas pode ser que eles se inspirem, ou pode ser que não. Exatamente. A vida, tipo, solta essa necessidade, essa expectativa, deixa que a vida ganhe o percurso. Pode ser que eles se inspirem, podem ser que eles se sintam chamados. Quando eles se sentirem chamados, cutucados, curiosos, eles vão trazer o tema, e aí você pode trazer. Exatamente. Mas você não precisa estar palestrando e educando ninguém com a tua versão da realidade, de como você acha que é incrível. Porque realmente, eu sei como é. A gente descobre isso, a gente acha maravilhoso. Tanto que a gente cria um perfil para falar disso. Vou convencer todo mundo de que essa parada é incrível. É a única coisa que serve. Sim. O mundo vai mudar. Eu entendo, gente. Eu sou assim, eu sou independente. É por isso que eu tô aqui. Então, tipo, eu tô falando isso, mas só pra tirar essa sua dor de achar que na casa dos teus pais você tem que consertar e salvar teus pais da caverna, entendeu? Porque eles ainda não foram lá, eles ainda não foram iluminados. E, nossa, como eu amo muito eles, eu quero, inclusive, trazer esse benefício pra eles. Porque é uma coisa incrível quando a gente percebe esse caminho. Beleza. Só que, tipo, eles estão muito ainda presos na criança interior deles. Exatamente, as dores deles, né? E é muito difícil a gente soltar. Pode ser que eles se inspirem, ou não. E aí tinha um outro ponto que eu queria falar que eu esqueci. Eu pensei, que claro, tem só um detalhe, né, Flor? Que realmente, aquilo que você falou também, pode ser que o ambiente, aí, tipo, a gente fala isso tudo, vai falar, então eu tenho que aceitar meus pais como eles são, e aí, tipo, tudo bem eles falarem
bobagem, tudo bem, não sei o que, mas claro, tem horas que muitos pais vão ser desrespeitosos e vão tratar nossos filhos de um jeito que a gente não quer, vão ser tóxicos com os nossos filhos, e aí compete a nós também, de repente, aprender a colocar esse limite. Aí, de novo. Exatamente, porque aí muitas vezes vem o medo, né? Mais uma vez da rejeição, o medo dos nossos pais nos desaprovarem. Mas assim, porque acontece, a voz que fala assim, você não coloca limite, coloco eu, então. Né? E aí, assim, é isso que a gente quer, porque alguém escreveu aí, quando os avós e os tios mandam a criança calar a boca e engolir o choro. Sabe? Eu acho, sim, que nesse tipo de situação a gente tem que intervir. Né? Claro, se eu coloco o meu filho para ser cuidado pelos meus pais, porque muita gente fala isso, não, mas a única opção que eu tenho é deixar com os meus pais. Só que, peraí, existem pais que foram muito predatórios, sabe? Existem mães que foram muito cruéis. Eu vou entregar para a pessoa que foi mais cruel na minha vida o meu filho para ser cuidado? Então, assim, eu sei que existem circunstâncias na vida que fazem a gente acabar tendo que encarar isso, mas são escolhas. Dá um jeito. Tem que dar outro. Eu vou entregar a coisa mais preciosa da minha vida para a pessoa que foi pior para mim na minha vida, porque tem mães que são muito tóxicas. Isso é uma realidade. Por mais que ela tenha feito o melhor que ela podia, ela errou tentando acertar, ela foi uma mãe tóxica. Ela me deixou com muitas dores, muitas marcas. Eu sou responsável hoje por curar tudo isso. Mas eu vou entregar meu filho para também ele passar por essa experiência. Aí eu estou entregando de bandeja para o predador ao meu filho. É uma escolha, tá? E não adianta a gente falar, não, mas é a única opção que eu tenho. Não é, gente. Não é. Por mais que a gente fale por uma questão financeira e tal, é que essa mãe não deveria nem ser uma opção. Você entregaria para um abusador sexual a criança? Não, você não entregaria. Então, você vai dar um jeito. Né? A gente sempre encontra um jeito. Só que existe aí uma dependência emocional ainda. A gente ainda está buscando amor nessa mãe. Então, eu vou entregar o meu filho para ela para ver se para ela entrega esse amor. Só que muitas vezes essa mãe, ela tá tão presa, tão apegada às próprias dores, que ela não enxerga esse neto, ela não enxerga essa criança. Então, ela não deveria ser uma opção. Eu sei que esse é um tema para outra live, mas de qualquer forma... Algo que eu queria pontuar, porque às vezes parece que é tipo, então eu vou deixar os meus pais falarem o que quiserem e fazerem o que quiserem, e não é bem por aí, porque tem horas que a gente tem que também ter esse discernimento, assim, o meu pai e a minha mãe são essas pessoas. Exato. A expectativa de que eles mudem é infantil. Exato. Entendeu? Tipo, eu não posso exigir ou esperar que eles mudem. Agora, eu vou me frustrar todos os dias por isso. Eu posso, inclusive, entender que às vezes eu vou ficar presa nos detalhes e querer que eles façam e me incomodar com qualquer detalhezinho. E isso é um excesso de controle. Às vezes tudo bem, tipo, olha, pra tua avó, é muito importante que você, sei lá, não suba no sofá, não faça não sei o quê. Tipo, você não vai esperar aqui na casa da avó que tem, né, que ela vai deixar o filho subir no sofá e ter movimento, não sei o quê. De repente você vai ter que explicar. Inclusive, vai ter um post sobre isso logo mais. Olha, aqui ela não quer tanto barulho, sei lá, entendeu? Mas tem horas que, tipo, é tóxico, você sabe, é totalmente desrespeitoso. E aí compete a você, tipo, eu vou querer continuar vindo aqui com essa mesma frequência, ou vou querer continuar vindo, às vezes eu posso, inclusive, falar, não quero mais ter contato com essa pessoa, ter convívio com essa pessoa, porque não faz bem pra mim, não faz bem pros meus filhos, é quando cai a ficha, entendeu? Tipo, e aí é de novo, tipo, eu sou a mãe, eu tenho que preservar essa criança. E aí, por que eu me sinto responsável? Ou por que eu tenho que seguir esse protocolo social de que mãe é sagrada, tem que ir para casa sempre? É muita crença que tem, né? É hora de tomar uma tomada de consciência e falar, peraí, não necessariamente eu preciso ficar vindo aqui, porque de repente não tá sendo bom pra mim. Não, eu tô me desrespeitando através da minha mãe, né? A gente pensa, olha pra a minha mãe que me desrespeita. Não. Eu me desrespeito me colocando nessa situação, me submetendo a isso todos os dias que eu venho aqui. Se eu já sei que ela não vai mudar, que ela não vai ser uma pessoa diferente, que ela não vai ser respeitosa comigo, por que eu vou? Né? Isso e agora eu estou expondo meu filho. E agora eu estou expondo meu filho. Então, tipo, qual é o meu papel como mãe? Então, tipo, pelo menos agora eu tenho uma demanda externa que fala, amiga, quando eu vou com você, ok, agora tem teu filho aí no meio da parada. Alguns avós não vão repetir com os netos a mesma história, né? É engraçado até, mas tudo bem. Isso também é um tema para outra live. Só que, de certa forma, tem esse detalhe, assim, né? Tipo, a gente não tá aqui oferecendo essa leitura para que vocês possam ser coniventes com toxicidade. Não, de jeito nenhum. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente é responsável por defender a criança, porque a criança não tem recursos para se defender sozinha. Não tem contra a gente, não tem contra outros adultos, não. Então, assim, é claro que a gente empoderando e dando uma educação que ela consiga ser ela mesma, que ela consiga se posicionar e tal, isso vai ajudar. Mas, às vezes, isso vai incomodar tanto o outro adulto que ele vai ser muito mais repressor, pode ser violento. Então, é perigoso. Eu acho que não é por aí. Claro. A gente tem que fazer esse filtro realmente. Eu queria dar 2 recados mais, senão vamos esquecer. Além da origem, né,
o link tá na minha bio, tá nos stories para vocês se inscreverem, que vai começar dia 12. Né? No dia 18, eu abro as inscrições para a 10ª turma do programa Reaprendendo a Educar, né? Que é o meu curso online. Mas assim, antes que qualquer um fale assim, eu quero me inscrever, eu quero que vocês assistam a Origem, tá? Isso é muito importante, porque a Origem vai fazer a gente trilhar um caminho de consciência muito profundo. Então não adianta cair de paraquedas no curso, não. Eu quero que vocês estejam ali absorvendo esse conteúdo gratuito, porque ele vai ser muito poderoso, né? São 7 dias, inclusive sábado e domingo, que é 18 horas do Brasil, aqui é 23 horas. Eu vou dormir de madrugada todos os dias. Mas assim, eu vi que era um horário que ia ser legal para todo mundo no Brasil. Falei, beleza, vou fazer esse horário para ter mais gente presente. Então, assim, divulga o link para quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo. Outra questão. Hoje tem outra live depois. Às 18 horas do horário de Brasília, eu vou fazer outra live. E vou falar sobre o que a gente ouviu na nossa infância condiciona a nossa vida hoje. Então, tem live hoje mais tarde, tá? Essa live eu vou fazer sozinha. Eu vou avisar nos grupos, né? Enfim, vou avisar no Instagram também. Mas estejam preparados para uma live potente. A gente vai falar aí de crenças, de rótulos, de decisões que a gente tomou na nossa infância e como a gente usa tudo isso hoje. Má, muito obrigada. Maravilhosa. Ó, essa semana, se tudo der certo, a gente vai lançar também o novo episódio da Tenda Materna com você participando, falando sobre o emocional. Sigam a Tenda Materna, que é o podcast que eu tenho com a Clarissa de Aquiara, porque o próximo episódio é com ninguém menos do que essa ilustríssima Dani Total. Tá bom? E muito a Carol perguntou... Foi maravilhoso gravar com vocês. Nossa, foi uma honra pra mim, de verdade. Foi maravilhoso. A Carol tá perguntando se a Origem serve também para quem já é aluna do Reaprendendo a Educar. Sim, pode, claro, sempre serve. Inclusive, eu tenho muitas alunas que veem as minhas imersões todas e choram durante as imersões, assim, tipo, caraca, não é possível. Cada vez que eu te ouço, uma ficha nova cai, sabe? Então, assim, claro, a Origem é gratuito, gente. Então, assim, entra na live, participa, sabe? Eu gosto quando tem aluno, porque são alunos que trazem até mesmo essa coisa da... Olha a mudança que o curso fez em mim, sabe? Eu acho muito importante quando tem aluno lá. Sim, super vale a pena vocês estarem lá, de verdade. E é gostoso, porque às vezes os conteúdos são os mesmos, mas a gente tá toda hora se renovando, é sempre em outro lugar. Então, com certeza, você vai falar, nossa, a Dani, tipo, acrescentou isso, acrescentou aquilo. Eu acho uma delícia repetir. Eu também, com certeza. Linda! Muito obrigada. Boa semana pra você, boas lives aí da Origem com a galera. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. Se inscrevam, galera. Absorvam esses conteúdos dessa mulher incrível. Ai, saudade, querida. E os seus conteúdos também. Seus conteúdos sempre foram uma inspiração para mim. Você sabe disso, eu sempre falei, né? Quando eu comecei a Geração de Amor, você foi uma referência para mim. A Michelle Bueno botou, sou aluna e sempre faço. Que bom, Michelle. Eu sei, você sempre acompanha a gente aqui. Tchau, Flor. Muitos beijos para todos. Obrigada, Mar, mais uma vez. Obrigada pela participação de todos. E hoje, às 18 horas, a gente se vê de novo. Demais. Beijo. Tchau. Tchau, amiga. Tchau.